pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Esse vídeo é para a nossa aula dessa sexta-feira, dia 19 de setembro, que como eu já tinha avisado vocês mais de uma vez, eu não estarei presente para trabalhar ela presencialmente. Então assim, a experiência mostra que se eu gravo um vídeo do tamanho da aula, ninguém assiste ou assiste acelerado. Então assim, estou gravando um vídeo bem curtinho, com um material que não é meu, né? Normalmente eu não faço isso, eu sempre faço questão de usar meu material, mas eu achei um material muito bom a respeito, né, da base para sensores elétricos, que é o assunto que eu discutiria com vocês hoje à noite. Desculpem. O material está disponível no Moodle, mas é importante ressaltar que quem acessar o Moodle hoje provavelmente não vai ter sucesso. A gente está com uma manutenção em todos os sistemas institucionais, mas acredito que até o final da noite de hoje, a partir das 8 da noite, ou já a partir do restante do fim de semana e semana que vem, todos os nossos sistemas já estarão restaurados. Então aqui eu tenho um material que foi feito pelo Inmetro, que é um instituto que tem a responsabilidade por estabelecer os padrões de medidas no Brasil, inclusive as medidas do sistema internacional. É um material sobre unidades elétricas, começando da unidade base, que é a nossa unidade de corrente elétrica, que é o ampere. Isso daqui é de quando foi feita a alteração, né, das unidades base em função das constantes definidoras, como eu falei para vocês lá na primeira aula. Então, tem aqui um material bem ilustrativo de quantos amperes a gente tem nas mais variadas situações. Então, um raio 1000 amperes, um robô numa linha de produção 5 amperes, um computador também, desktop de mesa, puxa 5 amperes. Esse último dispositivo para mim não está tão óbvio que ele é. Em princípio eu achei que ele fosse um simples watímetro, alguma coisa assim, mas está aí mostrando 2,5 amperes, não consegui, mesmo aproximando a imagem, averiguar que dispositivo é esse. Talvez seja um termostato, mas não está óbvio. Então, a ideia da corrente elétrica é uma coisa que nós já conhecemos, e aqui aquela historinha que vocês provavelmente já ouviram no passado, né, que a corrente elétrica era definida, né, a partir da força que você poderia medir entre dois fios paralelos infinitamente longos, né? E aí a gente tinha uma permeabilidade do vácuo, que esse μ0 que vocês veem nas equações aí, que estava definido como 4π vezes 10 a menos 7, né, o seu valor. E esse, obviamente, é um padrão impossível de realizar, né? Ele já tá, como está indicado aí, ele depende de fios infinitamente longos. As medidas de força, a gente dependia também de um protótipo de massa que tinha uma variação também. Então, a definição do ampere, ela era algo muito bambo, né? Já em 2019, o que aconteceu? A gente passou a trabalhar com a definição de ampere em cima de constantes definidoras. A gente tem uma constante definidora que é a carga elementar, né, a carga de um elétron, né, e a gente também tem uma outra constante definidora que é a frequência de transição hiperfina do césio 133, que a gente usa para definir o segundo. Com o segundo definido e com a carga elementar em coulombs definida, a gente consegue definir uma grandeza em coulomb por segundo, que é o ampere. Como que isso é realizado? O Inmetro dos Estados Unidos, que é o NIST, né, que é um instituto bastante conhecido ao redor do mundo para metrologia, ele produziu um chip, né? A ideia desse chip é que esse chip literalmente ele é capaz de contar os elétrons que estão passando. Então ele consegue ter uma medida extremamente exata de corrente elétrica, né? Ele opera sob princípios quânticos, então ele tem algumas condições de operação que não são do dia a dia, sabe? Trabalha com temperaturas criogênicas e tudo mais. A questão é, nós temos um padrão quântico muito preciso para definir o ampere. E as constantes definidoras foram obtidas em cima
de experimentos com esses padrões experimentais quânticos que nós temos disponíveis. E aí, só lembrando, pessoal, nós temos a lei de Ohm, né, para a realização prática do ampere. A gente tem essa definição do ampere como corrente elétrica, e nós temos uma lei empírica, que é a lei de Ohm, que relaciona corrente elétrica com tensão, né, ou diferença de potencial elétrico, e resistência elétrica, né, as unidades aí dadas em volt para tensão elétrica, ohm para resistência elétrica e ampere, como eu já falei, para corrente elétrica. E aí a gente tem outros efeitos quânticos também que nos ajudam a estabelecer referências de tensão e de resistência elétrica. No caso, para referência de tensão elétrica, pessoal, nós temos o efeito Josephson, que basicamente, pessoal, é um chip também, né, um chip com uma construção especial, com uma construção do que a gente chama de uma junção de Josephson. E basicamente, pessoal, a tensão sobre essa junção depende de efeitos quânticos muito bem definidos, né? Vai depender da constante de Planck, que é uma coisa que a gente já tem definida, tida como exata, depende da carga elementar, que é uma outra constante definidora nossa, mas também depende de uma frequência incidente, e frequência é algo que a gente mede com muita precisão, porque, de novo, a nossa referência de corrente, de frequência, é a frequência de transição do césio. São medidas extremamente exatas que nós temos. Esses dois efeitos juntos, né, produz aí para nós uma tensão de Josephson, que é dada aí nessas equações que vocês podem ver. Eu não sei se o meu mouse aparece ou não, mas nesse quadrado azul ciano, né, nós temos as equações que são bastante exatas. E aí, basicamente, se você excita a junção de Josephson com uma frequência de 75 GHz, ele produz aí essa tensão extremamente exata de 155, e aí alguns valores, microvolts. E isso, pessoal, tem uma incerteza relativa de mais ou menos 1 vezes 10 a menos 11, o que é uma excelente incerteza, pessoal, para algo que você levanta de maneira experimental. Então, essa é a base para a reprodução do volt. É assim que a gente define um volt. Então, em institutos como o NIST e no Inmetro a gente também tem, nós temos chips que são pilhas dessa junção de Josephson. Se eu não me engano, o próximo slide mostrava isso. Né, aqui, pessoal, tem todo um arranjo, tem a legenda aí do lado, mas tem vários equipamentos, né, especializados. Aí a gente pode ver um tubo, né, que é um reservatório de hélio líquido, é um sistema criogênico, onde é medida essa tensão de Josephson sobre a excitação de uma frequência conhecida, né? E é o que acontece. Isso tem vários chips aí com junções de Josephson em série, e isso produz exatamente 1 volt. Então tem um chip que o NIST produz, que se eu não me engano é coisa de próximo a 20 mil junções de Josephson em série, né? E aí esse arranjo exato, né, produz 1 volt dentro do limite da incerteza de mais ou menos 1 vezes 10 a menos 11. Essa é a nossa calibração primária de 1 volt. Em cima dessa calibração primária de 1 volt, a gente tem os equipamentos de calibração secundária, até que finalmente chega ao nosso multímetro de bancada. Os nossos multímetros são calibrados regularmente. Uma empresa, acho que a última vez que foi feito isso era uma empresa aqui de Maringá, né? Então eles calibram com o padrão dessa empresa de Maringá. O padrão dessa empresa de Maringá, por sua vez, é calibrado com o padrão primário lá no Inmetro, que essa unidade do Inmetro é um laboratório que fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aí, por outro lado, pessoal, nós também temos a realização prática do Ohm, né? E aí também tem o efeito Hall quântico, né? Descoberto por Klaus e Klitzing, não tenho certeza da pronúncia, né? Em 1980, onde a gente também, por efeitos
quânticos muito bem definidos e com uma equação super simples, como a gente vê essa equação dentro do quadrado aí em amarelinho bebê, que vocês conseguem ver, nós temos um padrão para resistência elétrica em ohms, né? Então a gente consegue ter medidas muito práticas de ohm, referências muito exatas para valores de resistência elétrica em ohms. Então quando a gente junta um valor de referência muito simples de reproduzir para tensão elétrica e um valor de resistência elétrica muito simples de reproduzir devido ao efeito Hall quântico, você tem a possibilidade também de realizar uma corrente muito exata, mesmo sem aquele chip especial do NIST, né, que literalmente é capaz de contar os elétrons passando. Então aqui também tem outra imagem aí da realização prática do ohm, né, com o criostato desse efeito Hall quântico. Também não vou me alongar aqui, está mais em caráter informativo, mas a questão é a seguinte, né, na metrologia, essas novas definições trouxeram, né, uma precisão no padrão de 0,1 microvolt por volt para medidas de tensão e 0,02 micro-ohm por ohm para medidas de resistência elétrica. Essas medidas combinadas dão uma incerteza, né, na medida de corrente que a gente pode fazer em cima da lei de Ohm, né? Então fica essa relação entre essas duas grandezas. Isso aqui, pessoal, é só para medidas de altíssima precisão. Nenhuma dessas alterações de 2019 trouxe qualquer mudança aí para os nossos dispositivos do dia a dia, como os nossos multímetros de bancada, porque a precisão dos nossos multímetros de bancada é muito mais grosseira, né, do que essas novas metodologias alcançam. Mas é muito interessante que a gente tenha referências que vão sendo refinadas, porque a gente tem sim várias aplicações, algumas ainda não algumas tecnologias não de aplicação difundida, mas com uma grande ênfase em pesquisa, onde a gente precisa desses padrões melhor definidos. Aqui tem só alguns textos informativos a respeito de sensores e algumas ligações com o setor produtivo, mas nada de particularmente relevante para a continuidade do nosso trabalho. Eu vou passar, pessoal, para outro material que eu disponibilizei para vocês, que é o nosso exemplo, né? Eu tenho um exemplo resolvido, né, que vocês fazem na nossa quarta aula, que sempre é assíncrona. E aqui, como eu não vou estar para fazer uma explicação maior para vocês em aula, eu vou aproveitar a oportunidade aqui. Então, pessoal, os nossos sensores elétricos que a gente vai abordar, né, nessa aula, e vocês têm um exemplo resolvido aqui para fazer. Normalmente, pessoal, a gente usa o sensor elétrico para fazer alguma medida, às vezes de alguma outra grandeza. Então aqui como exemplo eu estou usando um sensor capacitivo de deslocamento. No sensor capacitivo de deslocamento, pessoal, ele pode trabalhar de duas formas. Aqui, pessoal, logo embaixo, onde já começa a parte da solução, eu tenho uma fórmula que vocês vão lembrar, né, até do ensino médio, que é a fórmula da capacitância em função da permissividade elétrica do vácuo, que é esse ε0 aí, que a gente tem um valor exato que está documentado ali acima. A área do capacitor, essa é uma fórmula para um capacitor de placas paralelas, e a distância entre as placas. E aí eu estou fazendo toda uma manipulação, né, com as grandezas elétricas aí, mas a minha ideia é escrever uma relação de capacitância em termos da distância. Aqui a ideia, pessoal, é usar o capacitor como um sensor de deslocamento, só que o que eu estou deslocando é a distância entre duas placas paralelas. Então eu chego numa definição final aqui de uma capacitância. Deixa eu tentar selecionar para ver se é possível. Não, ele não está me permitindo selecionar as equações, mas essa capacitância em termos de uma distância em milímetros e a própria capacitância está sendo dada em
picofarads, onde eu tenho algumas constantes aí se multiplicando e um D dividindo no denominador. Isso, pessoal, vai produzir um comportamento como a gente vê aqui nesse gráfico da esquerda, onde embaixo eu tenho a distância em milímetros, né? Eu percebo que quanto maior a distância, menor a capacitância, né? Eu tenho uma relação hiperbólica, que é de esperado, e à esquerda ali eu tenho uma escala de capacitância em picofarads. Então eu tenho como construir um sensor de deslocamento usando a distância em um capacitor de placas paralelas. Funciona. A gente percebe aí a alteração, só que não é uma boa ideia fazer isso usando a distância das placas, porque essa resposta ela não é linear. Então ela fica uma resposta de processamento um pouco mais difícil, né? Normalmente esses sensores com essa natureza, a gente acaba sendo obrigado, inevitavelmente, a lançar mão de soluções digitais depois, para poder fazer a conversão de volta, porque é muito difícil trabalhar nessa escala com o domínio analógico. E a conversão para um processamento digital, pessoal, ela não é um problema para nós, mas ela acaba limitando as nossas escolhas. Por outro lado, pessoal, no segundo item da solução, a área do meu capacitor de placas paralelas, ele normalmente, né, o capacitor a gente pode considerar que ele é um quadrado ou um retângulo, mas nesse segundo caso aqui, eu estou fazendo um deslocamento lateral entre as placas, ou seja, eu vou ter uma distância entre as placas que não muda, vai ser fixa, eu tenho uma largura relativa de placas que também não muda, é fixa, vão ser esses 4 milímetros, só que eu tenho um comprimento das placas que muda conforme uma se desloca sobre a outra. Desse jeito, como dá para ver agora no final, eu consigo uma relação de capacitância em função desse deslocamento em milímetros com uma capacitância em picofarads dada por uma relação linear. Isso é o gráfico da figura à direita, onde eu tenho uma relação de capacitância em picofarads pela distância em milímetros entre as placas paralelas. E agora, pessoal, como a gente vê, eu tenho uma reta que é algo muito bem comportado, né, que vai ter uma linearidade, que eu consigo medir uma sensibilidade. Essa sensibilidade desse circuito é constante, porque em todos os pontos a curva, que no caso é uma reta, tem a mesma inclinação. Então aqui, pessoal, dentro do contexto está tudo explicadinho, sabe? Os passos aritméticos aí, tá tudo explicadinho. Eu acredito que vai ficar claro a ideia para vocês de um sensor elétrico, mas que não é necessariamente para tirar uma medida diretamente elétrica. No caso aí eu tenho um sensor de deslocamento capacitivo. Como exercício para vocês, pessoal, eu deixei um exercício que o pessoal até se identificou bem com ele no semestre passado, porque ele depende da medida de capacitância num cabo coaxial. E como o pessoal falou para mim semestre passado, isso foi algo que vocês aprenderam com o professor Marcelo Nani em teoria eletromagnética. Então, de novo, a capacitância, pessoal, dentro de um cabo coaxial tem todo um trabalho para chegar a essa equação aqui do final, mas isso não nos interessa no presente momento. A equação, ela é dada. Então nós temos aí um sensor que é literalmente um cabo coaxial, né, com espaço vazio entre os elementos. E aí o que acontece? Esse sensor ele pode ser parcialmente imerso em um líquido. No caso, pessoal, precisa ser um líquido muito bem definido. Esse sensor costuma ser muito utilizado em caminhões para a medida do nível de óleo diesel. Por que ele não é usado em carros? Em carros, pessoal, a gente aqui no Brasil, quase todos os nossos carros são carros flex. Então você tem, né, uma mistura de álcool ou gasolina que pode ser bastante variável no tanque, né? E como todas essas medidas dependem de uma permissividade elétrica relativa, né,
essa permissividade elétrica relativa de uma mistura álcool-gasolina, ela não é, varia bastante. Mas como veículos diesel, é só diesel que vai no tanque, a gente pode usar a permissividade elétrica relativa de 15. Qual a ideia, pessoal? Eu tenho esse tubo, ele fica na vertical dentro do tanque, só que uma parte desse tubo vai estar cheia de diesel, e aí a capacitância vai ser corrigida por uma permissividade elétrica, né? Esse εr aqui de 15, enquanto a parte que está preenchida por ar, a gente consegue considerar que a permissividade elétrica é a mesma do vácuo, que de novo está tabelada aí no seu valor mais exato, também documentado aqui no material. Então, basicamente, a gente tem uma medida de capacitância que muda conforme o nível. E aí, o meu nível de combustível, pessoal, vai ser esse valor Hzinho, né, no tanque. Esse nível, né, vai ser, conforme maior ou menor, o valor da capacitância muda. E aí vocês vão poder verificar a relação. Então, a função de transferência, o resultado já está documentado aí, né? Tem um valor constante, depois tem uma função, um peso em cima de H. A sensibilidade é exatamente esse valor que a gente multiplica, né, a altura do nível de combustível. B e A, pessoal, são os raios, né, interno e externo do cilindro, considerando aí que esse cabo coaxial é um cilindro capacitivo coaxial, onde eu estou medindo a capacitância entre o cilindro interno e o cilindro externo. Então, aqui, pessoal, devido à falta de figuras, pode ficar alguma dúvida, mas só para deixar claro para vocês, que vocês tiveram esse semestre passado, é exatamente o mesmo material, o mesmo estrutura de sensor que vocês viram com o professor Marcelo Nani quando estudaram capacitância entre cabos coaxiais. Aí, pessoal, é isso, né? Então tem um materialzinho aí para vocês darem uma olhada. Tem um exemplo resolvido que é sempre muito importante para ficar documentado como que vai ser a dinâmica desses sensores. E tem um exercício proposto para verificar se as coisas estão em dia ou não. Na semana que vem, qualquer dúvida a gente pode tirar em sala, né? Não tem problema nenhum, mas a gente já em princípio está planejado para iniciar já a nossa aula de medidas magnéticas. O laboratório que estava previsto para hoje, né, que em princípio seria realizado na próxima semana, vai ser realizado daqui 15 dias por conta de uma demanda de um colega de vocês que essa alteração ia provocar um prejuízo para ele. Caso essa outra alteração provoque algum prejuízo para alguém, a gente pode rever essa data também. Mas acredito que por hora é isso. O vídeo, acredito eu, não ficou muito longo. E aí eu espero que todo mundo assista aí, porque eu já vou subir ele no canal e disponibilizar para vocês. Abraço a todos, bom fim de semana e a gente se vê na próxima aula.